lá. Primeiro, professor Carrasa, muito obrigado pela sua disponibilidade. A intenção aqui é a gente ter uma breve conversa, um breve papo sobre temas que afligem a comunidade jurídico-tributária. Né? Inicialmente, eu queria só fazer um agradecimento especial ao presidente Dr. Júlio Mandelli, ao presidente da CASC, Pedro Miranda, pela sessão aqui do estúdio de gravação, e ao coordenador-geral das comissões, Douglas Dalmont, e à presidência da Comissão de Direito Tributário do AB Santa Catarina, Silvia Varela. Em nome de agradecimento para eles e meu muito obrigado à sua disponibilidade mais uma vez. Estou à inteira disposição, é uma honra participar desse debate. A honra é da OAB Santa Catarina, sem dúvida alguma, e minha mais ainda por representá-lo. Obrigado. Professor, como eu antecipei para o senhor, eu acho que eu queria colocar um tema aqui que aflige a comunidade jurídica tributária, especialmente voltada para o contencioso. Né? Vamos lá, professor, quando o senhor estudou o projeto, o senhor deu várias declarações e temos artigos aí publicados, em que o senhor questionava a unitarização pela captura de receita, colocando que havia um risco ao federalismo, ao princípio federalismo. Foram falas suas, eram suas preocupações, e eu confesso que também era um questionamento meu, porque de certa forma, a partir do momento que você tira dos estados o controle da principal receita deles, que é o ICMS, né, a gente tem um risco aí até o próprio princípio federativo. O senhor colocava isso dessa forma. Durante a transição até 2033 dos novos tributos, porém, nós também teremos a convivência do IBS-CBS com os tributos estaduais e municipais residuais. Né? Ainda fica IPVA, IPTU, ISS e o ICMS residual das discussões. Então, o ponto é, considerando toda essa multiplicidade de incidências e considerando que foi estabelecido um contencioso administrativo dual, né, comitê gestor para o IBS e para a CBS Receita Federal, e a emenda 132 não promoveu a alteração do 109 da Constituição, que trata da competência da Justiça, né, nós passamos a ter um caminho obscuro para as lides judiciais que virão. Primeiro ponto é questão voltada à regularidade fiscal. Como é que ficaria a situação de uma empresa que vai participar de uma licitação que tenha que obter sua regularidade fiscal perante o comitê gestor, tenha ICMS residual com débitos pendentes de garantia e tenha questões municipais, todas de forma simultâneas, né? A quem acionar? Como será a judicialização? Considerando que não foi feita mudança nenhuma do 109, né? Pois é, eu acho que há necessidade de profundas alterações legislativas, porque o IBS, ao que tudo indica, terá as controvérsias que suscitar julgadas pela Justiça Estadual, ao passo que a CBS pela Justiça Federal. Que decisão prevalecerá? A decisão federal ou a decisão estadual? No Brasil, justamente por ser uma federação, não há uma predominância de uma justiça sobre a outra, não há uma predominância da vontade da União sobre a vontade do Estado. E a outra agravante, a própria emenda constitucional 132, que agora está incorporada no texto supremo, determinou que o IBS e a CBS deverão ter as mesmas hipóteses de incidência, as mesmas bases de cálculo e os mesmos contribuintes. Então, na realidade, o IBS e a CBS são um único tributo. Muitos, aliás, estão chamando esses dois tributos de IVA dual. Até concordo, porque o que difere o IBS da CBS? O que faz a diferença entre um tributo e o outro é apenas a destinação do produto de sua arrecadação. O IBS ficará nos cofres do comitê gestor, que depois se encarregará de fazer a repartição do produto arrecadado entre os entes subnacionais, o que vai suscitar fatalmente muitas controvérsias entre os estados, os municípios, o Distrito Federal e o comitê gestor, e a CBS irá toda para os cofres da Receita Federal do Brasil. Então, não é preciso ter dons divinatórios, não é preciso ter a virtude de capital futuro, de profetizar, para se intuir que haverá muitos litígios sobreonerando as justiças
estadual e federal. Há um projeto de se unir tudo na Justiça Federal, mas eu tenho dúvidas quanto à constitucionalidade desse projeto, porque quebra com a estrutura compartilhada, essa sim constitucional, porque concebida pelo Constituinte. Eu costumo dizer que o Congresso Nacional, ao contrário do que muitos apregoam, ele não tem poder constituinte derivado. O poder constituinte é sempre originário. O Congresso Nacional tem poder reformador, ele pode reformar a Constituição, mas obedecidas às limitações materiais e formais, implícitas e explícitas que estão na Carta Suprema e que atendem pelo nome técnico de cláusulas pétreas, de pedra, irremovíveis por meio de emenda constitucional. O princípio federativo, com todos os seus consectários, é uma cláusula pétrea. Os direitos fundamentais dos contribuintes, entre os quais se inscreve o de ter acesso a uma justiça segura, é outra cláusula pétrea. E essas estão, no mínimo, a perigar, se é que já não foram atropeladas pela emenda 132 e, pior, pelas leis complementares que a explicitaram, nomeadamente a Lei Complementar 214 e a Lei Complementar 227, que foram além da marca, forçaram, se é que se pode falar desse modo, ainda mais a inconstitucionalidade que se albergou, a verdade seja dita, na emenda 132. A minha esperança é que o Poder Judiciário, quando acionado, restabeleça o primado da Constituição. Mas eu temo, doutor Sacchetti, que o Supremo, principalmente, em nome de uma hipotética governabilidade, acabe chancelando, ao menos num primeiro momento, essas absurdezes jurídicas. Mas eu confio no judiciário como um todo, confio no juiz de primeiro grau, nos tribunais regionais federais, nos tribunais de justiça, no próprio Superior Tribunal de Justiça, e enquanto isso, né, os ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal, que são homens e mulheres de pensamento, sempre abertos, né, à mudança de opinião quando se convencem da procedência das teses que lhes são adversas, né, acabem efetivamente dando ouvidos à doutrina. Porque eu estou notando um fenômeno interessante. Com as exceções de praxe, os tributaristas mais conhecidos, né, mais afamados, e em absoluto estou falando de mim, são todos contrários à reforma. Há uma unanimidade a respeito, o que preocupa, não é? É como se tivéssemos, o exemplo está me ocorrendo agora, né, uma corrida de automóveis e os pilotos mais experientes, aqueles que já ganharam campeonatos até mundiais de automobilismo, falam do perigo da pista, da falta de segurança dos veículos. E, no entanto, né, alguns neófitos que estão começando, né, que acabaram de ser brevetados, se é que se pode falar assim, né, brevet é para aviador, esses dizem, não, a pista é muito segura e o veículo é impecável, nunca houve um veículo tão seguro, embora não tenha Santo Antônio, embora os freios sejam manuais, né, mas é seguro. Será que esses novatos estão cobertos de razão? Né? Professor, só o tempo dirá. É verdade. Mas fato é que, como demoramos mais de 20 anos para definir a base de cálculo do PIS/COFINS, pois é. Desde a emenda 20, lá em 98, até o julgamento da base de cálculo aí pelo tema 69, 22 anos, e o ponto é que esses 22 anos, eles foram percorridos perante, na época eram 5 tribunais regionais federais. Exato. Talvez até fossem 4 antes. Antes 4. Mas agora, como o senhor bem explicitou, e eu concordo totalmente, a base de cálculo do IBS será julgada na Justiça Estadual e da CBS na Justiça Federal. Então agora nós teremos o julgamento da mesma base de cálculo, exato, por 27 tribunais estaduais, mais os 6 regionais federais. Exato. Então, se com 5 demorou 20 anos, nós estamos aqui falando de, 34 tribunais. No mínimo, isso sobreonerará o Superior Tribunal de Justiça. Nessa semana, eu tive a honra de presidir a banca examinadora
que conferiu o grau de professora titular à ministra Regina Helena Costa. Ela é a mais nova professora titular da cadeira de Direito Tributário da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E depois, conversando com Sua Excelência, né, com a colega professora, ela me manifestou a preocupação com essa questão. Ela até antevê a triplicação das demandas lá no STJ. STJ que já está assoberbadíssimo, né, de trabalho. As instâncias administrativas dificilmente satisfarão aos contribuintes inconformados e aos próprios entes federativos subnacionais. Por quê? Porque se, digamos, os estados contenderem com os municípios e estes com o comitê gestor, num primeiro momento será o próprio comitê gestor que dirimirá a controvérsia, com base num regulamento recém-editado. Ele veio a lume na semana passada. É óbvio, pelo menos tudo leva a crer, que o comitê gestor manterá a sua decisão. Então haverá fatalmente inconformismos que baterão as portas do poder judiciário. Então, um dos objetivos da reforma não era simplificar. Esse objetivo dificilmente será alcançado, né? Eu não tenho, enfim, a propriedade de prever o futuro, acho que ninguém tem. Alguns até ganham dinheiro, né, dizendo que preveem o futuro. Não vou entrar nesse campo, né, mais ligado à teologia, né, à astrologia, do que à ciência jurídica. Mas há algo no ar, né, que sinaliza até com nitidez que haverá conflitos mil, né, e entre mortos e feridos perecerão todos, ao contrário do adágio, né, entre mortos e feridos salvaram-se todos. É realmente um problema que ainda não foi solucionado, né? Tanto que se fala numa emenda constitucional que poria cobro a essas dúvidas, a essas controvérsias. Essa questão da emenda é algo que também me preocupa, né? O que se ouviu é um projeto que haveria para criar uma nova justiça, Pois né, é. com membros do Poder Judiciário Estadual e Federal. Aí, quando eu ouvi essa ideia, o primeiro ponto que eu coloquei foi o seguinte: ó, se eu vou ter magistrados das duas justiças sendo unidos, né, sem dúvida alguma haverá uma equiparação salarial. Sim. E eu nunca vi equiparação para baixo. Eu só verdade. conheço equiparação para cima. Bom, Então aí, mais custo de uma justiça que já não é barata, né? E a necessidade de tribunais de segunda instância também. é Então, uma multiplicação de tribunais regionais, né? É verdade. na minha percepção, não é aquilo que o país precisa no momento. Ou seja, mais gasto público vinculado à gestão de algo que deveria ser simples. E essa oneração não virá, digamos, dos vencimentos dos juízes, mas sim do custo de todo o Administrativo, aparato sem da dúvida. justiça. Até porque, a meu ver, o Poder Judiciário é remunerado com critério, com método, né? Não me parece que haja demasias, né? Também é uma pergunta que não quer calar. Que tipo de juízes nós queremos? Juízes preparados, juízes que, mesmo tendo condições de serem vencedores sob o aspecto econômico na advocacia, por uma questão de vocação, optam pela magistratura, né? Sem dúvida. Não podemos transformar a magistratura brasileira naquilo que virou a magistratura da Venezuela. Não sei se, doutor Sacchetti, o senhor conhece essa história. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que foi meu mestre, né, uma vez fez uma visita à Faculdade de Direito de Caracas. Isso antes da vinda do Chaves e depois do Maduro. Caracas, à época, era uma cidade riquíssima, não é? E ele foi ciceroneado por um jovem que também estudava direito administrativo e que despertou as simpatias do professor Celso Antônio. Bom, depois de 2, 3 dias percorrendo os pontos pitorescos da cidade, um clube magnífico, o professor Celso Antônio me disse que foi o clube mais luxuoso que ele conheceu na vida, e é um homem viajado, né? Bom, mas para não sair do trilho principal, depois de 3, 4 dias de convivência, ele pergunta,
né, para o rapaz, para o jovem, advogado, estudante de pós-graduação, né? O senhor é juiz? Né? Ele não sabia que era advogado. E ele falou, não, de jeito nenhum, mas mostrou desconforto com a pergunta. Bom, no dia seguinte, voltam a se encontrar e, timidamente, né, o jovem pergunta, professor, o senhor acha que eu não tenho talento, que eu não tenho futuro? Eles, não, pelo contrário, eu estou muito bem impressionado com seus conhecimentos, você tem um saber precoce, né? Mas por que você está me dizendo isso? Não, é porque ontem o senhor me perguntou se eu era juiz. Falou, ué, e qual é o problema? Não, porque aqui na Venezuela só opta pela carreira da magistratura quem não encontra alternativas, né? Oh, essa história me pareceu mirabolante. Eu acreditei nela porque vinha da boca suspeita do professor Santos Bandeira de Mello. Mas o que aconteceu na Venezuela? Aviltaram de tal maneira a judicatura, né, que ela já não atraía os melhores bacharéis, né? E isso ainda, claro, não aconteceu no Brasil e espero nunca venha a acontecer. Agora, se aviltarem de tal maneira o salário dos magistrados, é bem provável que tal ocorra, né? Porque já acabaram com a aposentadoria integral, né? Aumentaram o tempo necessário para a aposentadoria, criaram a quarentena, né? Tudo isso serve de desestímulo, né? Para quem, enfim, sente esse chamamento tão respeitável quanto qualquer outro. Não estou em absoluto a dizer que há hierarquia entre juiz, promotor e advogado. Cada um ocupa o mesmo plano, assim como as pessoas políticas, né? Juridicamente, a União, os estados, os municípios e o federal são iguais, foram parificados pela Constituição. Apenas se distinguem nas competências, nas atribuições, mas isso em absoluto implica hierarquia. Mas essa ideia de um contencioso especializado, a espelho de outros países, um contencioso tributário que começa no administrativo e tem um caminho judicial vinculado, não me parece possível enquanto a Constituição não for alterada. Pode haver câmaras especializadas em questões tributárias, até aí nada de excepcional. O problema é quem vai julgar as divergências entre as câmaras especializadas federais e as câmaras especializadas estaduais. Isso me remete a uma frase de Juvenal, né, nas suas sátiras, um grande poeta romano, como o colega sabe, né? Se o vigilante vigia os parentes, quem vigiará os vigilantes, né? Então, haverá necessidade de um vigilante do vigilante, e aí depois de um vigilante do vigilante do vigilante, nunca acabar de vigilantes. Há uma frase muito usada pelo caipira, pelo interiorano paulista, né, que é muito ladino, é muito sábio. Quem decide depressa se arrepende devagar. Eu, com tristeza, né, percebo que essa reforma, apesar de tudo, foi feita apressadamente, sem maiores considerações. Não se percebeu, ou fingiram, né, que não estavam percebendo, os mentores dessa reforma, que havia uma pedra no meio do caminho. Estou até parafraseando o grande poeta Carlos Drummond de Andrade. A pedra, no caso, era a Constituição Federal, com seus princípios, suas regras, né? O que aconteceu? Transplantaram para o direito tupiniquim o IVA europeu, mas se esqueceram que as constituições europeias não trazem tantos entraves à ação estatal de exigir tributos quanto a Constituição brasileira, até porque a maioria dos estados europeus é composta por estados unitários, não por estados federais. Há estados federais, a Alemanha, por exemplo, é Estado federal, a Suíça é um Estado federal, mas a maciça maioria dos países europeus é composta por estados unitários. Só o poder central
legisla em matéria tributária. No Brasil, né, isso não é novidade, muito menos para o colega, que é um especialista no assunto, em matéria tributária legislam a União, os estados, os municípios e o federal. E cada um dentro do seu campo competencial é autônomo, não é? Engana-se quem supõe que a lei federal sobrepaira a lei estadual e esta é mais importante que a lei municipal. Não. Juridicamente, todas as pessoas políticas estão no mesmo patamar, mormente em matéria tributária. Às vezes, né, me perguntam se uma lei tributária federal e uma lei tributária municipal cuidarem da mesma exação, né, do mesmo tributo, que lei tributária prevalecerá? É uma pergunta mal formulada. Já dou a resposta certa, óbvia. A lei tributária é da pessoa política competente, competente nos termos da Constituição. Por que eu chamei essa pergunta de errada? Porque ela já traz implícita a ideia de que a lei tributária federal sobrepaira a lei tributária municipal. É óbvio que a ideia improcede, né? Da mesma maneira pela qual a lei tributária municipal não pode invadir o campo que a Constituição reservou às leis tributárias federais, a lei tributária federal não pode se miscuir em assuntos que a Constituição reservou à tributação municipal. As regras de competência. Enfim, isso tudo não foi levado em conta, né? Até porque os próceres da PEC 45, que reformada se transformou na Emenda Constitucional 132, eram e são economistas, né? Nada contra os economistas, né? Mas que cada um atue no campo de sua especialidade. Eu não entendo nada de economia, não sou capaz nem de administrar a economia do meu lar, não é? Mas também não me atrevo a solucionar problemas econômicos nacionais. E alguns economistas se abalançaram a resolver problemas jurídicos, né? Eu ouvi muitos economistas ligados à reforma apregoando que o princípio federativo em nada foi ferido com a emenda. Quer dizer, com que autoridade fazem essa afirmação? A mesma que eu teria se me pusesse a discorrer sobre macroeconomia nacional ou mesmo microeconomia. Não estou credenciado para isso, né? Eu sei que o saber humano é uno, mas como o homem é limitado em seu poder de discernimento, né, o verdadeiro sábio é aquele que se concentra sobre determinada área do saber, né? O que cuida de tudo saber, no rigor dos princípios, pouco ou nada sabe. Não, professor, em resumo, eram essas, acho que o meu questionamento. Agradeço muito a sua fala. Obrigado. Acho que temos muito a aprender com a sua experiência. Não é isso, estamos todos aprendendo, estamos tateando nas sombras, não necessariamente por ignorância, porque ignorantes todos mais ou menos somos, né? Eu falo por mim. Mas estamos tateando nas sombras porque a legislação não lançou uma luz para iluminar o campo que o colega relatou no início. Como fica a empresa? Terá que obter certidões negativas, tanto junto à Justiça Federal como junto à Justiça Estadual? À primeira vista, sim. Né, o que vai aumentar a burocracia. Né? E provavelmente vai aumentar os litígios, né? Porque também, a empresa, para se resguardar, ela vai judicializar contra todo mundo em todas as instâncias possíveis. Para poder continuar a participar de uma concorrência pública, de uma licitação. Né? Enfim, seriam nunca acabar de ideias, né? Não fôssemos limitados pelo fator tempo. Sem dúvida. Mas muito obrigado, foi uma honra participar. Foi sem dúvida minha e da OAB. Muito obrigado, professor. Obrigado.